Algumas pessoas já me conhecem, hein? Guilherme, sou do perfil Vai Pra Onde Gui, trabalho com internet aí há uns 5 anos. Quando os meninos me convidaram para vir aqui trocar essa ideia com vocês, na verdade eu não preparei nenhuma palestra, a ideia aqui é a gente trocar ideia mesmo, contar um pouco da minha experiência, da minha história de vida, o que eu aprendi aí nesses 5 anos que eu trabalho no digital, com internet. A gente vai falar com empreendedores, com empresários, e algo que eu conheço um pouco que seja a influência do seu negócio, cara. Acho que a gente está vivendo num mundo hoje onde a atenção é rei, né? Todo mundo, atenção é o novo petróleo. Os caras falam. Quem tem atenção, quem detém atenção, quem detém audiência, tem tudo. Você tem consumo, você tem público-alvo. E vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu troco ideia com os meninos aí. E eu sou um cara, na minha vida pessoal, sou um cara totalmente low profile, sabe? Só tem até uma certa timidez e tudo, e eu sei que tem até um pouco de conflito. Pô, mas o cara da internet, o cara tem um perfil, e sou totalmente tímido mesmo no dia a dia, no meu convívio com as pessoas, e em algum momento eu virei essa chave e isso transformou a minha vida, cara. Eu sou agrônomo de formação, nada a ver, né? Trabalhei na área de alimentos, me formei em agronomia e fui trabalhar em grandes empresas, morei em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, trabalhando com controle de qualidade, desenvolvimento de produtos alimentícios, e sempre tive uma paixão por gastronomia, trabalhava de alguma forma ligado à gastronomia. Em algum momento, depois da pandemia, acho que mudou a vida de todo mundo, né? Eu morava em Belo Horizonte antes da pandemia, via que eu sou de Bocaiúva, aqui do lado, né? E voltei para cá, estava trabalhando de home office e criei um perfil na internet de forma totalmente despretensiosa, assim, sem, né, pensar em nada, se fosse algo profissional, nada disso. E com esse perfil, e assim, sempre com essa de. Nunca tive nem Orkut, assim, nunca tive Instagram pessoal, nada. E criei, na verdade, criei uma página, que era o Vai Pra Onde Mock. E trabalhando, né, trabalhava em uma empresa na área comercial, criei esse perfil e eu não aparecia inicialmente nesse perfil. Quem acompanha desde lá de trás vai lembrar disso. Em algum momento todo mundo achou que era uma estratégia, né? Criei esse perfil, que era um perfil de review gastronômico, então eu ia até os locais de forma totalmente despretensiosa. Não aparecia, fazia um conteúdo ali meio que escondido ali e depois fazia um review daquele restaurante. Isso começou a viralizar em mundo, sabe tudo quem é esse cara, quem que esse cara tá falando, e como eu gosto muito de gastronomia, como eu conheço bastante, trabalhei muitos anos na área, então assim, tinha argumento, tinha repertório para falar sobre isso, e as pessoas paravam para ouvir, e eu falei, pô, mas o que esse cara tá falando aqui? E ficou esse negócio de quem é. Aí começou as teorias de quem era, é fulano, né, é ciclano. E eu, assim, eu sou um cara de Bocaiúva, morei muitos anos em outras cidades, não sou uma pessoa conhecida, não, agora eu sou. Mas não era uma pessoa conhecida, de família, de nada aqui em Montes Claros. E isso foi pegando um corpo, eu falei, pô, aí fui começando a gostar desse negócio. Não aparecia em momento nenhum, tirava foto, gravava vídeo da comida, do espaço, fazia uma resenha ali, e comecei, esse negócio foi meu trabalho lá, quietinho, e o negócio foi tomando corpo, e eu com certa resistência em aparecer. Sabe? As pessoas que eram próximas de mim sabiam, e o negócio foi crescendo de uma forma e todo mundo achou que eu me escondia de propósito, que era uma estratégia para o perfil viralizar e tudo. E não, na verdade é porque eu não tinha interesse. Eu queria criar uma página ali e falar do que eu gostava e não tinha muito interesse nisso. Até que chegou um momento que começou a ter uma pressão e eu comecei a ver aquilo como negócio, sabe? Falei, pô, mas, né? Se eu aparecesse, se eu mostrasse a minha cara aqui, o negócio poderia virar realmente um negócio. Porque eu tinha essa dificuldade. Começou a gerar interesse das pessoas, comecei a ter procura por publicidade, mas eu não tinha muito como fazer, porque eu não aparecia, né? Como é que eu ia fazer uma publicidade? E aí comecei a fazer algumas, o negócio foi, pô, mas esse negócio pode fazer sentido aqui. Até que em algum momento eu falei, pô, vou virar essa chave, vou mostrar minha cara. E aí criei todo um enredo para isso e resolvi virar essa chave e mostrar meu rosto. E, cara, isso transformou que hoje é o meu negócio, eu vivo exclusivamente disso, de uma forma assim que eu não tinha ideia de como seria. Aquele clichêzão que todo mundo fala, pessoas compram de pessoas se conectam com pessoas, cara, é a maior verdade do mundo. O meu negócio transformou. As pessoas começam a ter muito mais credibilidade, você começa a ter muito mais autoridade para falar, porque você fala de igual para igual com as pessoas se conectam com você, com a sua história de vida, e eu ainda sou um cara que eu não sou, continuo bem low profile, eu digo que o meu negócio, o meu Instagram principalmente, hoje eu já produzo conteúdo para o TikTok, para o YouTube,
mas o Instagram tem mais visibilidade, tem mais de 500 mil seguidores hoje, e ainda continuo focado nos reviews, em falar das experiências. Eu não mostro minha vida pessoal, não tenho muito interesse, não condeno, não julgo quem faz. São estratégias, mas não é minha vida pessoal que você vai ver ali nos stories, não é brigando com minha namorada, não é, sabe, o carro que eu troquei, nada disso. O meu foco, eu digo que eu não sou o protagonista do meu conteúdo. O protagonista do meu conteúdo é o lugar que eu visito, a experiência que eu mostro. Eu sou um vetor para mostrar aquela experiência ali. E aí, a partir do momento que eu virei essa chave, que eu comecei a aparecer, que as pessoas me descobriram, que eu comecei a falar realmente com as pessoas, virou um negócio. E aí, a ponto de eu abandonar a CLT e, assim, trabalhava numa empresa bacana, tinha um salário que a gente acha que é razoável, né? E falei, pô, vou apostar nisso e, cara, assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Você falar com as pessoas, você aparecer, principalmente para vocês que são mostrar seu negócio, assim, não existe outra possibilidade de você crescer, de você, principalmente para quem começa pequeno, sabe? O que acontece? Muitas vezes a gente acha que o negócio ele tem que ter aquela vida própria, sozinha, mas o dono do negócio mostrar que veio, falar as verdades, mostrar o dia a dia ali, isso faz uma diferença absurda. Eu falo isso com os meus parceiros, que às vezes o cara me contrata, paga um valor hoje, que é um valor alto, pela minha publicidade, mas a publicidade de um influencer, ela é momentânea, né? E a rede social, ela te obriga, a gente é refém hoje, a atenção está aqui no celular, ela te obriga a criar conteúdo, a estar mostrando a sua marca para que as pessoas não esqueçam. Eu falo muito isso com meus parceiros. Não adianta você me pagar um valor considerável para fazer uma publicidade se você não tiver um perfil na rede social pronto para receber isso. Porque às vezes, quando eu faço a publicidade de um restaurante ou de qualquer outro lugar, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir até o Instagram daquele lugar. Né? Se tiver com cara de morto, se não tiver vida, se não tiver um conteúdo ali, cara, não vai surtir efeito. E outra coisa, é caro hoje você fazer publicidade. Né? Eu tenho consciência de que para a pessoa me contratar hoje, para o empresário, para a realidade ali do faturamento do empresário, principalmente o pequeno empresário, é um valor considerável. E quando você, dono do negócio, você faz a publicidade do seu negócio, é muito mais barato. Então, tendo em vista aí que você falou que não é só a publicidade em si, mas o Instagram tem que estar preparado. Você também oferece isso para o seu cliente como uma oportunidade de opção? Não, cara, não é o meu foco, sabe? Hoje, até porque eu não tenho braço para isso, e assim, o meu foco hoje é a criação de conteúdo, é aquilo que a gente estava falando. O que acontece? Hoje, o meu perfil, ele não é um perfil, ele não é uma agência de marketing, não é um perfil de marketing. É um perfil de conteúdo, e eu crio conteúdo. O meu grande conteúdo é o conteúdo orgânico, que eu vou nos lugares de forma totalmente espontânea. É esse conteúdo que atrai as pessoas. Né? Encare um perfil da rede social, eu costumo fazer essa associação que é muito interessante. É igual a televisão, né? O que é a Globo? Por que você assiste a Globo? É pelo Jornal Nacional, é pelo Globo Esporte, é pelo filme, pela novela. E aí, nos intervalos, o que tem nesses intervalos? Publicidade. Né? Então, o meu trabalho hoje é ser um canal de televisão. Eu tenho um conteúdo ali que é um conteúdo que entretém as pessoas, é entretenimento. Eu forneço entretenimento. E aí, como eu detenho audiência, é exatamente como a Globo, como qualquer outro canal, como eu detenho audiência, aí justifica eu fazer publicidade. E aí eu cobro por essa publicidade. Então, meu trabalho é esse. Né? Então, eu não faço esse trabalho de mentoria, de captação do parceiro, não. Até indico e tudo. E até porque também, cara, eu não acredito muito em algo que seja muito comercial, muito mecânico. É uma experiência própria, sabe? Quanto mais orgânico for, quanto mais imperfeito for, mais conecta. Pode ter certeza disso. A gente tem tendência a achar que fazer a coisa perfeita, que fazer a coisa com cara de comercial, com estética bacana, isso que vai valorizar o seu trabalho. E não, cara. As pessoas, elas estão carimbadas já contra esse tipo de conteúdo. Se você produz esse tipo de conteúdo, você está jogando tempo, energia, dinheiro fora. As pessoas querem bater papo, querem conversar, querem saber quem é que está por trás daquilo ali. Então, o seu conteúdo, ninguém pode fazer um conteúdo. É claro que a gente está falando de uma grande empresa, né? Você precisa de uma agência de marketing ali, de alguém para cuidar, né? Ou de um departamento de marketing que vai fazer. E quando você fala de uma marca forte, alguma coisa, você tem que ter certos cuidados. Então, você tem que trabalhar com profissionalismo. Mas quando você é um pequeno empreendedor, quando você tem um negócio, quando você é autônomo, é você, cara.
É você abrir a câmera aqui, mostrar a cara, falar com as pessoas. E eu estava falando um negócio antes da sua pergunta, que é a coisa mais interessante que tem. Por exemplo, eu sou um criador de conteúdo. Eu tenho que criar um conteúdo, eu tenho que inventar um conteúdo, eu tenho que pensar em um roteiro. Pô, hoje eu vou, tá tendo feira aqui, vou visitar a feira da Praça das Tilápias, aí vou criar esse conteúdo lá, e a gente cria toda uma história. O empreendedor, cara, ele não precisa criar conteúdo. Ele vive o conteúdo todo dia. Então você só precisa documentar. É muito mais fácil. E as pessoas, elas não a maioria das pessoas não percebem isso. Você não precisa inventar a roda, você não precisa parecer o coach, você não precisa parecer o influencer. Documenta seu negócio, documenta o que você faz, o que você resolve. No final das contas, cara, as pessoas, assim, eu vejo isso todos os dias. É por isso que eu nem tenho essa preocupação de parecer, de ser, de ostentar, de mostrar minha vida pessoal. As pessoas, elas estão mais interessadas no que é bom para elas. Todo mundo, a gente é assim. Né? A gente quer saber como que isso vai resolver minha vida, o que isso vai me ajudar, o que o conteúdo do Guilherme vai me ajudar, o que eu entendo, o que eu ofereço para as pessoas. Primeiro, eu valido um local. Isso é muito interessante. As pessoas não têm tempo hoje. Então, se eu vou num lugar, se eu faço um review sincero e eu vou conquistando a credibilidade, a pessoa sabe, pô, se o Guilherme foi lá e falou que é bom, então eu já não vou gastar meu dinheiro à toa indo naquele lugar me arrependendo. Quando eu vou criar um conteúdo, eu paro, todo dia eu penso nisso. O que eu posso fazer hoje que eu vou ajudar o meu seguidor? É isso, porque as pessoas, no final das contas, elas estão interessadas no que pode resolver a vida delas, no que você pode ajudar. Gui, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, sou fã, acompanho sempre. Você falou que o conteúdo, ele, quanto mais falhas ele tiver, não de falhas, assim, né, existe um limite, a gente entende. Claro. Mas quanto mais natural, mais ser humano você for, melhor, né, do que não fazer de forma muito comercial e tal. Sim. Eu, particularmente, pessoalmente, tenho um problema, e o Luiz tá aqui, meu sócio, não me deixa mentir, quando eu tô fazendo um vídeo selfie, assim, falando e gravando, mesmo que seja pra Reels mesmo, mas nesse formato, ou para stories, flui mais fácil, eu consigo falar isso muito mais natural. Mas se eu perceber que tem alguém me gravando, e a gente fez conteúdos assim recentemente, ele me gravando, e aí tipo uma iluminação, um ambiente diferente, eu começo a falar de forma muito comercial, sabe? Aí ele falou pra mim, pô, você tá parecendo o Silvio Santos falando, cara, fica calmo, que não sei o quê. E por mais que a resposta seja muito simples, não haja naturalmente, não é uma chave simples que a gente vira na cabeça, não, então tá bom, agora eu vou agir naturalmente. Se fica preocupado com aquilo, não é com aquilo na cabeça. Não, tem que ser muito perfeito e muito redondo. E aí eu queria saber de vocês, tem alguma técnica, alguma coisa que facilite isso? A melhor técnica para isso é consumir conteúdo. O que eu faço, por exemplo, o que eu faço comigo? Eu tenho o Instagram que eu consumo, eu faço com que o algoritmo me ajude nesse sentido. Então eu consumo criadores de conteúdo que eu admiro, que eu acho que fazem direito e que tem resultado. Então isso vai implantando uma forma de fazer na sua cabeça. Isso já é muito interessante. E outra coisa, cara, é praticar o desprendimento. A gente tem essa coisa. Eu ainda faço, todo mundo ainda faz assim. Eu tento o tempo inteiro deixar de fazer, mas é isso, cara. A gente quer parecer mais do que a gente é. E é praticar o desprendimento mesmo. É o que você falou. Cara, se a melhor forma de você fazer é com o celular na mão, é a selfie, e é isso que funciona para você, então esse é o seu formato. Entendeu? Mas fulano tem que... vou fazer gravado. Porque eu, por exemplo, eu falo, o meu último vídeo já está com mais de 150 mil pessoas. Então eu fiz um vídeo de forma totalmente destravada, totalmente tranquila, e 150 mil pessoas me viram falando. Eu estou aqui falando para quantas pessoas, estou nervoso com isso. Então você vê como é que o ser humano né? Então assim, dá aquela travada, aquela gaguejada, a boca seca. Então a gente tem que trabalhar isso e assim, é claro que eu falei essa questão e você pegou. Existe um certo ponto. Não é você fazer um conteúdo desleixado, né? Pelo contrário, não. A gente tem que mostrar, né? Você tem que procurar uma luz boa, você tem que procurar um ambiente bacana, porque a gente tem que passar uma certa credibilidade, principalmente quando a gente está falando de negócio, né? Tem uma empresa por trás, tem tudo isso. Mas, quando eu falo que o imperfeito conecta, é nesse sentido, cara, de você ser você, de você, sabe? Hoje, o conteúdo que eles chamam de conteúdo lo-fi, né? Que é o conteúdo que mais entrega, que mais engaja. É exatamente isso. É isso. Outra coisa que é uma técnica que eu uso isso para palestra, eu não sei se vocês vão perceber, depois que eu falar, vocês vão perceber. Sempre que eu estou falando, e isso já virou uma chave na minha cabeça, que eu faço isso de forma até que não é intencional. Sempre que eu estou falando, eu falo para uma pessoa só. Entendeu? Então, se eu estou numa plateia aqui, eu não estou falando para todo mundo. Eu estou falando com o Paulo, eu estou falando com você. Eu estou falando, e às vezes eu estou olhando para você e falo. E no vídeo é isso também, cara. Eu coloco na minha cabeça que eu estou falando para uma pessoa. Porque se você pensar, né, a gente trava. Né?
E é isso. E outra coisa, é fazer. Por que esses gurus de internet falam, você tem que postar um vídeo por dia, você tem que postar 6 vídeos por dia? Por que isso realmente funciona? Não é porque você achou um hack do algoritmo e você postar... Não, cara, é porque quanto mais você faz, mais você aprende, mais você testa e mais você encontra o formato certo. E você tem que ir medindo e ter senso crítico. Pô, isso aqui funcionou. Você falou, pô, eu travo nisso aqui. É igual você dirigir, né? Lembra? Todo mundo aqui vai lembrar quando começou a dirigir. Cara, era a coisa mais difícil do mundo, né? Por quantos pedais eu tenho que fazer e eu vou matar uma pessoa ali no seu... Hoje você faz, você sai aqui, você nem vê. Às vezes assim, eu tenho um TDAH não diagnosticado, às vezes eu saio daqui para Belo Horizonte, o cara fala, a minha cabeça tão assim que você vai daqui em Belo Horizonte, você não vê a estrada, né? O negócio tá tão no automático, você não sabe por onde você passou, você não sabe onde você tá, você já tá em Curvelo, onde você tá. E criar conteúdo é a mesma coisa, então fazer. E ter esse desprendimento e começar a criar conteúdo diário. Primeiro, a plataforma entende que você tem consistência. Segundo, você vai aprendendo, você vai vendo o que funciona, o negócio vai entrando no automático. O conteúdo é consistência, cara. O perfeito já nasceu velho, nasceu morto. É muito melhor você fazer um conteúdo meia boca por dia, a gente pensando a médio e longo prazo, do que você fazer um conteúdo maravilhoso por semana, né? Porque você fazendo 5, 7 conteúdos na semana meia boca, o 7º vai com certeza ser melhor do que o primeiro. Então você foi aprendendo com isso, então a longo prazo infinitamente vai ser melhor do que se preparar e chamar uma agência de marketing, uma luz boa e fazer um conteúdo. Você não vai ter consistência, você não vai ter constância, você não vai ter visibilidade. Eu abri um stories aqui, tem 500 mil seguidores, mas se eu abrir um stories aqui agora, tô aqui falando pros meninos, tudo, 10 mil pessoas no máximo vão ver. E se eu fizer isso 10 vezes, teoricamente eu vou estar falando com 100 mil pessoas. Então a constância é muito mais importante do que o conteúdo em si até, né? É lógico que a gente tem que pensar sempre em que ter um padrão mínimo, fazer a coisa de uma forma organizada. Não estou dizendo que você tem que ser desleixado, né? Estou dizendo que você tem que ser natural, o mais natural possível. Eu falo isso com o Paulo. Né, a gente já teve essa conversa. Você é um cara que você está comigo aqui, você entrega conteúdo toda hora, tudo é conteúdo, e você me falar que você tem dificuldade de fazer conteúdo, não tem cabimento. É um cara que é engraçado, é um cara que é desprendido, é um cara que conhece, tem repertório para... Nesse ponto, assim, como é que é sua rotina ou essa máquina de produção de conteúdo? Porque eu sei quem edita, eu sei quem monta roteiro. Como é que você organiza? Já que você considera... Cara, eu não sou exemplo para isso, tá? tem que ser sincero para vocês. E o meu conteúdo é um pouco diferente como eu enxergo vocês, entendeu? O conteúdo de vocês, ele tem que ser mais pensado. O meu conteúdo, ele é orgânico, né? E é aquilo que você falou, é mais ou menos como a televisão. Eu fico o tempo inteiro pensando o que eu vou trazer de bom, o que eu vou fazer de conteúdo legal. Pô, agora, por exemplo, o meu público está crescendo, então já começa a viajar, pô, tem conteúdo em Salvador, tem conteúdo no Rio de Janeiro, tem conteúdo em Belo Horizonte. Então a gente vai criando, e assim, cara, o dia a dia é essa loucura de empreender, entendeu? Então, assim, eu estou o tempo inteiro fazendo, assim, eu sou um empreendedor como vocês, trabalho 7 dias por semana, 3 horas da manhã eu estou editando vídeo e vou entregando. E aí, no meio disso, tem as publicidades, que a gente trata com um pouco mais de profissionalismo, né? E faz um negócio bacana, entrega no prazo. Então aí a gente, né? Então tem uma diferença aí, sabe? É claro que é muito melhor você ter uma constância, ter uma disciplina, coisa que infelizmente eu não tenho, que não nasci com esse dom. Mas você tem uma constância, pô, tal hora eu vou parar para fazer conteúdo, vou escrever roteiro, vou fazer não sei o quê. Mas a mais importante que isso é você trabalhar de uma forma confortável, cara. Assim, você tem que ter, porque às vezes a gente é igual emagrecer, é igual fazer exercício físico. Quem fala que não consigo emagrecer, não consigo praticar exercício, não consigo criar conteúdo, é porque não quer. No fundo, né? Isso você não colocou como prioridade real. E é o seguinte, cara, no mundo que a gente vive hoje, hoje a economia da atenção, tudo, eu te digo que não existe nenhum negócio hoje no mundo que o marketing não seja 50% do negócio. E aí como que você menospreza uma coisa que representa 50% do seu negócio? Né? Que às vezes você não impacta no momento que você está hoje, mas você poderia estar
muito maior, poderia estar faturando muito mais se você estivesse fazendo da forma correta, ou fazendo com intensidade, com consistência. Assim, cara, a não ser que o cara, assim, a gente falando de negócio, né? Se o cara é juiz aí, não precisa ter rede social. Mas qualquer profissional liberal, qualquer pessoa que tenha uma empresa, qualquer pessoa que venda qualquer coisa, né, todo mundo no final das contas está vendendo. O que é mais importante do que as pessoas conhecerem seu produto, as pessoas saberem o que se vende? Não vejo. Então, qual que é o motivo de você menosprezar isso, né? E assim, uma outra pergunta é sobre você falou dos dois personagens, né? Que tem o Gui, que é o Gui pessoal, pessoa física, que tem um perfil um pouco diferente, e tem o outro Gui, que é o profissional, que é o Gui que aparece. Como é que você lida com isso assim? Existe algum gatilho que você usa antes de começar Cara, a vídeo? não é tão assim, né? Não é tão assim, sabe? A gente acaba vestindo um personagem de si mesmo, entendeu? Eu faço escolhas de, por exemplo, assim, de não dividir a minha vida pessoal, minha vida íntima mesmo com você, sabe? Mas assim, as pessoas me conhecem, sabe? E aí, quando você abre a câmera ali, vai virando tão natural. Então as pessoas sabem onde eu tô, do que eu gosto, as pessoas já reconhecem, Guilherme falou isso, Guilherme, por exemplo, todo mundo que me acompanha sabe que eu sou alérgico a camarão, sabe? Então as coisas se misturam assim, sabe? E a mesma coisa, eu sei que eu vejo que eu falo muito com o empreendedor, e o cara, meus parceiros, eu tenho um pouco de resistência. Cara, você vai mostrar o que você quer. Igual eu tô te falando. As pessoas não sabem que meus boletos estão atrasados, as pessoas sabem no dia que eu brigo com a minha namorada, o dia que eu. Não, você não tem que mostrar isso. Mostrar o seu dia a dia não é isso, né? Por exemplo, cara, as pessoas, no fundo, elas estão interessadas, né, no que você pode entregar para elas. E você compartilhar o seu dia a dia não significa que você tem que mostrar, aparecer de cueca, sabe? Não é isso. É mostrar a sua realidade ali e você vai mostrar o que você quer mostrar, né? Qual a dificuldade que eu estou passando aqui? Você está falando para outro empreendedor. Pô, não tem nada mais legítimo, mais interessante que você mostrar uma dificuldade que você está passando, uma dificuldade real ali, que com certeza a outra pessoa vai estar passando. Isso não tem nada que conecta mais que isso, entendeu? E aí que eu falo com você, empreendedor, cara, não precisa criar conteúdo, ele só tem que documentar, né? E aí você vai bebendo de fontes, vai absorvendo formatos que encaixam bem na rede social. E como você faz isso? Por osmose, consumindo bons conteúdos, né? É simples. E o que funciona, cara? Você não vai copiar outra pessoa, você não vai copiar o que ele fala, não vai copiar o trejeito dele, mas você vai entender o que esse cara tá fazendo de interessante ali. Então, cara, o empreendedor documenta, né? E vai soltando, vai desprendendo, vai soltando conteúdo, né? E é isso, cara. Gui, no início você falou um pouco dessa parte da virada de chave, né? E a gente tem muitos empreendedores também que produzem muitas coisas, não necessariamente conteúdo, mas assim, o próprio trabalho em si. Qual que é o momento assim que você sentiu que a sua virada de chave em questão até de cobrança, sabe? Pô, isso aqui que eu faço, agora de fato faz sentido alguém pagar por isso? Porque tem muita gente que, né, começa a desenvolver algum produto, e aí as pessoas você começa a mostrar para tentar validar. Você apresenta desse produto, isso aqui, a pessoa testa, você vê o que tá certo e tá errado, mas e na hora de cobrar, a pessoa fica pecando, aí depois essa pessoa contrata esse mesmo serviço, só que outra pessoa fala, pô, velho, eu podia ter oferecido o meu serviço ali pra essa pessoa. Assim, uma coisa que eu acho que é um ponto forte meu, um ponto positivo, eu venho do ambiente corporativo, eu trabalhei muitos anos no ambiente corporativo, eu trabalhava mais na área de desenvolvimento, mas ligado à área comercial. Então eu tenho em mim uma coisa assim, você tem que trazer retorno. Então, como que eu meço o meu preço hoje? É o quanto eu trago de retorno para o meu parceiro, né? Então, se eu estou vendo a publicidade que eu fiz, está dando fila no restaurante, se a publicidade que eu fiz por Casa Simples, me deu um feedback bacana, então é um negócio. Então é isso, basicamente é isso. Não tem muito uma forma. Você tem que entender o que é o mercado também. Por exemplo, hoje o mercado, a gente está no norte de Minas, é um mercado que não é um mercado. Tem que entender quem que é meu cliente, né? A capacidade de faturamento, a capacidade que ele tem para me pagar, mas basicamente é isso, cara. Por exemplo, uma conta que eu faço é a seguinte: eu envio 10 propostas por dia, 10 pessoas, no mínimo por dia aí, tem interesse no meu trabalho. Pelo preço que eu cobro, eu não vou fechar essas 10. Muita gente vai entender que aquilo é caro demais para elas e eu entendo perfeitamente. Às vezes não é o momento da pessoa, às vezes o faturamento não justifica, às vezes ela não reconhece esse valor, né? E tudo bem. Mas qual que é a conta que eu faço? É energia, né? Assim, o meu trabalho, cara, ele não é escalável, é um trabalho quase que artesanal. Então, vamos colocar um valor aí. Se eu cobrar
R$100 e eu cobrar R$300, talvez se eu cobrar R$100, as 3 pessoas que me procurassem iam fechar comigo. Se eu cobrar 300, só uma fecha. Mas você vê que faz sentido, porque eu vou trabalhar menos, eu vou ter mais hora disponível, eu vou conseguir produzir mais se eu cobrar 300. Então, eu sempre fico fazendo essa conta. A primeira coisa, qual que é o retorno que eu estou trazendo? Tem feito sentido? Qual que é o feedback que eu recebo? Tá aumentando o número de seguidores, está aumentando a minha credibilidade, a minha autoridade, o retorno que os parceiros me dão de feedback é interessante. Outra coisa é a minha agenda, que não é escalável. A gente vende tempo, né, cara? Quem vende serviço vende hora de vida. Então a gente tem que se valorizar nesse sentido. Então eu vou medindo isso. Tem uma fórmula muito, sei lá, já deve ter aumentado, sei lá, nesse período todo aí várias vezes. A gente vai sentindo e vai aperfeiçoando isso. A cara do cliente também, por exemplo, cliente meu que é regional, né, um restaurante, é um cliente que eu dependo dele hoje, sei lá, que representa 70% do meu negócio. Eu não tenho capacidade de me pagar um valor, às vezes, que até eu acho que é justo. Mas eu tenho que entender esse jogo. Então, eu tenho um preço para ele. Um cliente que é nacional, acabei de fazer para Luftal, fiz para Amiston. A negociação é outra, pô. Você tá colocando a sua imagem ali para falar com a marca de fatura quantos milhões, né? Então, são negociações que... E é isso, às vezes é de acordo com a cara do cliente mesmo. Né? Lógico que assim, com muita ética, com muito... Gui, eu também acompanho seu trabalho já tem muito, muito tempo. Inclusive, eu lembro que até na época que você estava começando, eu estava com a ideia de montar uma página igual a sua. Que legal. Aí um amigo meu falou assim, já tem ele aqui. Pô, cara, mas... acho muito legal o seu trabalho. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu não sou uma pessoa muito da rede social. Nunca fui, sempre fui muito fraco, assim, nessa parte. Nunca fui de engajar. Também sou bem low profile. Mas agora eu estou precisando fazer mais isso e trabalhar mais nessa parte. Eu queria saber como é que foi para você, assim, no início. Porque você disse que também era uma pessoa bem low profile e tal, então como que foi no início, assim, em questão de gravação, se você montava um script, se não, se você fazia todo um enredo ou não, se era algo mais natural, se isso levava muito tempo do seu dia para conseguir os resultados? Eu tive um certo privilégio que eu tive tempo de aprender fazendo, sem necessariamente depender do negócio. Eu tinha um trabalho e isso eu comecei a fazer porque eu gostava. Eu sempre fui um cara apaixonado por gastronomia. Eu brinco que eu não gosto de Fórmula 1, eu não gosto de futebol, meu hobby é gastronomia, então eu tenho muito repertório. Então eu tinha um trabalho lá totalmente diferente, eu fazia, pagava minhas contas e eu criei o perfil nessa época que eu criei. Então eu ia no restaurante que eu já frequentava, fazia uma resenha ali em um determinado formato. E isso começou a fazer sentido, começou a crescer, as pessoas começaram a entender, pô, tem um negócio aí. E aí você vai começando a aprender. E aí, assim, cara, e essas coisas assim, é vivo, cara, não tem um formato, não tem... hoje, por exemplo, essa questão do conteúdo lo-fi, a gente tá sempre aprendendo. Esse conteúdo lo-fi que por exemplo, eu criei uma forma que era muito confortável, criei nada, né, mas assim, que funcionou muito tempo, que é o conteúdo narrado, aquele review que você faz as captações ali, que eu faço muito hoje ainda, mas eu já vejo que hoje esse conteúdo lo-fi que eles falam, que é esse conteúdo assim, cara, trocando ideia, você tá aqui, você tá comendo aqui, a boca suja, você tá falando, é isso que conecta as pessoas hoje. Então eu tô passando por esse momento de ter que sair desse conteúdo que era mais confortável para mim, que era um conteúdo mais produzido, mais controlado, eu tinha o controle de tudo ali na hora de fazer, para esse conteúdo, porque é uma necessidade. Então o que vai te moldando é a necessidade, é você ter essa autocrítica de enxergar o que está acontecendo, o que funciona, quem que está bem, o que ele está fazendo, isso aí moldando. Então, daqui a pouco, esse meu conteúdo, hoje eu ainda faço 80% do conteúdo que me deixa confortável, que funciona com que meu público está acostumado com ele, ainda funciona muito bem, mas eu já enxergo que esse outro formato é o futuro, que, por exemplo, é o TikTok, é só que é a TikTokização do negócio. Então, você quer consumir conteúdo hoje, consome TikTok. O Instagram, ele está morrendo, né? É mais ou menos como o Facebook. Hoje o Facebook só tem velho tarado, né? Entendeu? Então, e a gente não enxergava isso lá atrás. Então, quem entendeu isso, quem migrou pro Instagram, né? O que acontece? Os jovens, eles são quem primeiro pega a tecnologia, o cara que está mais aberto, tudo. Então a galera, não sei, eu tenho, não parece, mas eu tenho 40 já. Então essa galera 30 a mais, ela ainda tá toda no Instagram. Parece que o negócio tá... Mas se você olhar bem, de 25 para baixo, já tá todo no TikTok. Só que o que acontece? Às vezes esse cara não é seu perfil de cliente hoje.
mas todo mundo está envelhecendo. Então o Instagram, ele ainda está muito bombado, ainda tem muita gente, às vezes parece que não, mas ele está morrendo nesse sentido. O jovem não está mais conectado. Pega seu primo, seu sobrinho, o cara às vezes ele até tem um perfil no Instagram ali, mas não posta nada, tá apagado, tá... A galera tá no TikTok, que é outro formato, é outro rolê, entendeu? Então eu tô correndo atrás aí de aprender. Meu perfil no TikTok eu já tem, sei lá, 100 mil seguidores, um pouco mais, mas ainda tô assim, engatinho. Então isso é eterno, cara, sabe? A gente tá sempre buscando forma de fazer e aprendendo. Nunca você achou a fórmula e vai. Assim. E eu gostaria de saber se hoje você possui alguma pessoa que, não sei se você falou isso antes de eu chegar, se hoje você já possui alguma pessoa que monta essas estratégias para você, ou é tudo você mesmo, desde a parte da prospecção até fechamento? Cara, eu fiz uma escolha de trabalho, assim, o meu negócio hoje, assim, eu não gosto de colocar nada como certo, cada um tem uma vertente, tem uma forma de fazer. Eu escolhi não fazer prospecção. Então eu não tenho área comercial e eu não faço esse trabalho. Para mim, faz muito mais sentido. Acho que você não estava aqui na hora que eu falei. Eu entendo o meu trabalho, o meu negócio, como um canal de TV. O meu grande negócio é produzir bons conteúdos. Né? Então eu estou o tempo inteiro pensando nisso. Eu já estou aqui pensando, na outra semana eu vou lá para a Chapada Diamantina, vou criar conteúdo. O meu cliente é o meu seguidor. Né? Não que eu esteja renegando o meu parceiro, o cara, o empresário que paga as minhas contas, não. Mas ele é um cara secundário no meu negócio. O meu grande cliente, porque esse cara só vem até mim por causa da minha audiência. Entendi. Então todo o meu trabalho, toda a minha energia está focada em fazer algo de bom para o meu seguidor. E esse cara, ele vem atrás de mim. Né? Então hoje, graças a Deus, eu tenho agenda cheia, mas eu nunca fiz prospecção. Eu entendo que eu procuro ser relevante ao ponto de incomodar o empresário. Falo, pô, eu tenho que chamar esse cara. Aí, cara, a minha forma de ver, sabe? A negociação muda. Né? Porque quando você bate na porta, todo mundo aqui ou já foi vendedor, quando você bate na porta, a gente é assim, quando você bate na porta do cara, a coisa muda de jogo. Você tá querendo vender alguma coisa, o cara quer comprar. O cara vai jogar para baixo. Né? Quando o cara te procura, o jogo muda. Entendeu? Então eu escolhi fazer dessa forma. Não que eu falar essa é a forma correta. Tem gente que faz prospecção, tem influências que têm uma área comercial. Talvez amanhã eu mude de opinião, talvez amanhã o meu negócio cresça de uma forma que eu precise. Quando você vai falar com grandes marcas, hoje eu falo da forma assim. O meu cliente regional, o restaurante, o empresário daqui do norte de Minas, ele representa mais de 70% do meu negócio hoje. Então, hoje, eu não faço esse trabalho de prospecção. Então, eu sou o cérebro do negócio, eu procuro criar conteúdo. Hoje eu tenho uma pessoa, que é uma pessoa que me acompanha o tempo inteiro, que é o meu videomaker. Né? De resto, é isso. E aí, o empresário vem até mim e eu vou fazer a negociação em cima disso aí. Né? Pode ser que amanhã comece a surgir essa necessidade. Tá? Não, tomara, torço para que você começa a ter relação com marcas maiores, você precisa de um nível de profissionalismo. Eu já até tentei fazer isso algumas vezes, sabe? O que acontece? Assim, tá aqui no momento assim, até de mostrar a fragilidade, eu acho que isso é legal. O que acontece hoje? Hoje eu estou numa fase que eu preciso, que é uma fase desafiadora. Por quê? Acho que eu já até comentei isso com vocês. Eu acho que é legal vocês até assim, humanizar mais o negócio, sabe? Hoje, o meu cliente regional, ele representa grande parte, sei lá, quase que 80% do meu negócio. Só que eu estou num momento que eu preciso abandonar esse cara e buscar marcas nacionais, porque aí o que eu vou conseguir? Hoje, o que acontece? Quando eu falo daquela que eu sou uma TV e nos intervalos da TV tem que ter publicidade, essa conta está ficando muito, porque eu preciso trabalhar muito, eu preciso fazer muita publicidade para conseguir justificar. Entende? Porque o meu cliente hoje ele não tem capacidade de pagamento. Então eu não consigo cobrar um valor X para que eu, por exemplo, possa fazer só 5 publicidades no mês, sei lá, que for uma coisa viável. Eu preciso fazer 10, 15, às vezes 20, porque eu preciso somar isso, porque o meu cliente hoje ele não tá disposto a pagar, ele não consegue pagar, ele não tem faturamento suficiente para pagar. Então é um momento que eu estou num momento difícil, porque o meu cliente hoje, que é o meu cliente, ele já não consegue me pagar e eu preciso de alguma forma. Mas aí você tem que viver, você tem que pagar as contas. Então é trocar o pneu do carro com o carro andando. Então talvez seja nesse momento eu buscar
as grandes marcas. Talvez eu precise fazer captação nesse sentido. Eu estou fazendo esse movimento hoje de ampliar, de sair um pouco só do regional. Meu perfil era vai para onde mock, hoje é vai para onde gui, mais ou menos nesse sentido, sabe? De ampliar, de ser mais conhecido regionalmente, não só no norte de Minas, e para fazer esse movimento. Quanto mais publicidade eu faço, pior fica o meu conteúdo. É aquilo que eu falo para vocês. O conteúdo comercial que a gente acha que é o bom é o pior conteúdo que tem. O conteúdo bom, o que conecta as pessoas, que gera view, que gera interesse, que as pessoas comentam, que me dá alcance, que me traz seguidor, é o conteúdo que eu vou na feira, ou vou num boteco que eu encontrei lá no Novo Delfino, e é totalmente orgânico, totalmente espontâneo. Eu posso falar mal, eu posso fazer uma crítica. O conteúdo de publicidade você tem que ter um cuidado maior. E ele, mesmo por mais que você tome cuidado, você soa como um conteúdo comercial. Esse conteúdo é um conteúdo ruim, não é? Então, eu preciso fazer menos publicidade e mais bons conteúdos. Ô Gui, e assim, você que tá nesse meio, você que consome muito conteúdo nesse meio, pensando em futuro, ninguém vai substituir um Silvio Santos. Poxa, ninguém vai comprar um Vai Pra Onde Gui, porque é você. Como é que você enxerga essa escala, assim? Como é que você consegue escalar? É só no preço? O que o pessoal grande tem feito nessa... Cara, eu acho que casa um pouco com o que eu venho falando com você aqui, sabe? É de você ir. Primeiro, a gente falando do negócio do criador de conteúdo, do influencer, né? Já não é tão viável você viver só de publicidade. Você tem que começar a criar outras fontes para que você fique menos dependente, entendeu? Porque o mercado ele é muito volátil, às vezes ele é muito prostituído. Então, por exemplo, são iniciativas que eu vou criando. Por exemplo, agora eu tenho o Compre e Ganhe, que é onde eu vendo para o meu seguidor. É uma outra fonte de renda. Por exemplo, o TikTok hoje me dá uma renda considerável, né? Eles pagam por visualização, então eu tenho ali, os caras pagam em dólar. Então, assim, já é uma renda considerável hoje, para que eu dependa cada vez menos de publicidade, sabe? A publicidade está no momento que o grande influencer, ele inflacionou em algum momento, alguns anos atrás ali, cobrava muito caro, sabe? O grande influencer. E as marcas viram que não traziam tanto retorno assim. Então elas estão cada vez mais investindo, primeiro, em fazer isso que a gente está falando. Por que o João Adib, que é um cara bilionário, aquilo que eu falo assim, a gente tem que consumir conteúdo para a gente entender. Por que o João Adib documenta a vida dele 24 horas? Esse cara precisa fazer isso? Teoricamente não, né? E por que eu, que sou um pequeno empreendedor, não, meu negócio é uma coisa, tal. Você tá entendendo? Porque o cara viu que é muito mais barato, é muito mais rápido, é muito mais instantâneo. Ele tem um videomaker ali, e o cara documenta, aquele negócio que as pessoas compram de pessoas, entendeu? E por que esse cara... Porque primeiro é o que funciona mais, segundo que é muito mais barato, e outra coisa, eu como dono do negócio, se o garoto tem alguma coisa melhor do que eu, ser o garoto propaganda do meu negócio, você não depende do influencer, às vezes você investe no cara, você tem que ter um contrato, e às vezes não dá certo, aí o fulano, o bonitinho lá, o influencer, que é o garoto propaganda do seu negócio, tá vendo a fragilidade aí? Então, por que os caras fazem isso hoje? Primeiro por isso, outra coisa pela criação de conteúdo, né, cara? O negócio tem que ser dinâmico, tem que ser rápido, é muito mais fácil, muito mais barato, né? E eu acho que o caminho tá por aí. E pensando no negócio do criador de conteúdo, do influencer, a gente criar formas de novas fontes de renda, entendeu? Então, por exemplo, da última vez que eu tive aqui, eu não tava ainda, acho que eu falei com você, ainda não tô no YouTube, criei um canal no YouTube, o negócio já começou a monetizar, então, cara, são movimentos que a gente vai fazendo e a gente vai criando formas justamente para conseguir fugir. Não dá para você depender só de uma coisa, porque o mercado muda muito, né? Ô Gui, eu queria só perguntar em relação à replicação de conteúdo, sabe? Tipo assim, infelizmente ou felizmente, IA tá meio que dominando o processo, então tanto de geração de conteúdo quanto a avaliação de conteúdo mesmo. E eu queria entender a percepção sua em relação a isso, porque assim, eu tenho visto um certo movimento de deixa eu ver o que os meus concorrentes estão fazendo, e aí meio que o cara pega o conteúdo, tenta meio que replicar aquele conteúdo que deu certo para tentar fazer e tal, e você vem com uma percepção muito legal de originalidade. Eu queria entender um pouco, cara, sabe essa... Não, primeiro falando de IA, eu não tenho medo nenhum de IA, cara, assim, eu acho que o pessoal dá uma aterrorizada, eu acho que o que acontece? A IA, ela só vai substituir tanto o cara do marketing, quanto o criador de conteúdo, o cara que trabalha no raso.
Eu brinco que, pô, um tomate dançando não vai tomar meu trabalho. Então, o cara que não sai do óbvio, cara, mas e aí? A IA só me ajuda. Por exemplo, assim, eu evito ao máximo, por exemplo, de roteiros no chat GPT, né? Então, o que eu faço hoje? O que normalmente as pessoas fazem no chat GPT? Ele cria um esboço de roteiro e joga no chat GPT, o chat GPT construir. Cara, quem tá lidando ali, quem é um pouco mais atento, o cara percebe na hora, tanto a foto, quanto o vídeo, quanto o roteiro. O que eu faço hoje? Porque a IA, ela me ajuda no sentido de volume, né? A gente precisa de volume. Então, eu faço o contrário. Eu corrijo o chat GPT, entendeu? O chat GPT cria e aí eu vou colocar ali dentro de uma forma que vai ser o mais original possível. Então, eu inverto isso, né? Eu tento ao máximo não usar, justamente para criar, porque assim, a única coisa que mantém meu negócio, que me mantém ali, é a minha originalidade, né? Ninguém vai conseguir ser eu, né? Então, até os erros, até a forma de se colocar, até às vezes até a certa timidez que você tem aquilo ali, as pessoas reconhecem aquilo ali. Então, e outra coisa, tem outra coisa também que da internet, eu sei que às vezes pode soar de uma forma, mas, cara, a questão do formato. No formato validado, assim, eu não sou contra. Eu acho que a gente tem que consumir, eu falei isso aqui lá no início, você tem que consumir conteúdo, tem que ver o que está funcionando, mas isso não significa que você vai ser uma cópia daquele cara. Por exemplo, tem um conteúdo que eu faço, é um conteúdo que é totalmente viral. Não é um conteúdo, tudo que eu comi em Salvador. É um conteúdo que surgiu lá na gringa e outros influencers vieram trazendo, mas aí ninguém faz da forma que eu faço hoje. Mas tem um monte de influência, quase todos fazem esse conteúdo do tudo que eu comi em tal lugar. Porque é um conteúdo que as pessoas querem ver, que está validado, que é um formato que funciona. Então não tem problema você buscar isso, porque facilita. E assim, pensando aqui a gente tem vários ramos diferentes, tem agência de marketing, tem os caras que mexem com e-commerce, tem gente que mexe com consórcio, seguro, tem a aceleradora, tem Paulo, que é empreiteira. É doido. E é doido, é louco. Para quem quer começar, assim, dado esse volume de informação que a gente tem hoje, dada a situação atual de Instagram e os movimentos e a demanda de atenção, o que você tem de dica, assim? Vou começar a pôr a cara. Cara, hoje ficou muito assim, eu acho que é o melhor momento hoje para quem está começando, sabe? Quando eu digo hoje, eu falo essa era mais moderna, essa era pós-rede social, pós-internet, porque é muito verdadeiro de que o cara que pode começar hoje, o cara pode ficar milionário, cara, né? E você só precisa conquistar a audiência. Então, assim, eu digo o seguinte, se eu começasse um perfil hoje, a gente vai aprendendo de uma forma que eu tenho segurança de que eu conseguiria chegar no resultado que eu tenho hoje rapidamente, muito mais rápido que eu consegui. Então, a dica é simples. Primeiro, consuma bons conteúdos. A gente aprende consumindo coisa boa, né? Pega ali uma média do que você, né, de bons influencers, bons criadores de conteúdo do seu negócio, de outros negócios também. Por exemplo, eu evito consumir conteúdo de influências daqui da minha região, porque de uma forma muito intuitiva a gente acaba repetindo aquilo ali, incorporando aquilo. Então eu evito justamente para manter essa originalidade. Mas eu consumo muita coisa e beber dessa fonte o tempo inteiro. E fazer, cara, é abrir a câmera e às vezes a gente se dá importância demais, cara, exercer o desprendimento. Cara, no final das contas ninguém tá nem aí, ninguém tá prestando atenção. E o melhor momento para você errar e fazer besteira e se expor ao ridículo é justamente no começo, porque ninguém tá vendo, né? Hoje, se eu fizer alguma bobeira, amanhã vira notícia, porque já tem um monte de gente vendo. Então é muito mais fácil para quem está começando errar e fazer feio, e é só fazendo. Então, assim, a primeira coisa, cara, a partir de hoje eu vou criar conteúdo, isso é importante para o meu negócio. Aí você fala, não, vai sair de onde sair um conteúdo por dia. Um exemplo, entendeu? E fazendo. E ter autocrítica. Por que consumir é muito importante? Você está vendo que funciona, e você vai criando autocrítica. Pô, meu conteúdo está muito distante disso daqui que está funcionando. Acho que eu posso melhorar. Porque também não adianta você fazer e não ter humildade. Eu falo muito isso. A pessoa que é humilde, ela aprende muito mais. De enxergar onde que você está errando. O Gui, aí deixa eu aproveitar que você entrou num ponto que eu acho interessante. Tipo assim, como você falou que tem uns caras muito maiores que você, tá sempre perseguindo esses caras. Como é que você identifica esses caras? Tipo assim, não só encontrar,
Tipo assim, Cara, você assim, falou do quando eu Adib. falo assim, não é nem exatamente do meu nicho, né? Mas o cara, assim, quem que é o top hoje? Quem que é o cara que tem alcance, o cara que faz publicidade, o cara... Então, quem são esses caras? O que esses caras estão fazendo? Qual que é o número de seguidores? Qual que é o alcance desses caras? Qual que é a entrega deles? Né? Como que eles trabalham? Então, é isso que eu fico vendo, sabe? É o mercado. Né? Não é exatamente fulano, ciclano. É claro que eu acompanho as pessoas do meu nicho ali, eu tenho como referência, mas, cara, a rede social, no final das contas, não, assim, ela é muito simples, não quer dizer que é fácil, mas é muito simples. Tudo bom é o conteúdo que as pessoas veem, que as pessoas engajam, que as pessoas enviam, que as pessoas curtem, que as pessoas comentam. Então é fácil você entender o que está funcionando. Por isso é que é tão legal essa questão de você, e por isso é que vale a pena você copiar formatos. O formato já está validado ali. Você vai colocar a sua energia, você vai colocar o seu jeito ali e o negócio funciona. Então, assim, não tem meio termo. Às vezes, assim, não é o nosso crivo, não é porque fulano é bonito, porque fulano faz dessa forma. Conteúdo bom para rede social. Ô Gui, você comentou muito aí sobre essa questão desse estilo de formato de vídeo assim, mais natural, que te conecta ali um pouco mais com o seguidor, com quem está te assistindo e tudo mais. No início, você pensava algo assim, ou foi uma coisa assim totalmente original, natural? Ou você pegou e percebeu que estava tendo esse tipo de conteúdo assim e quis replicar essa forma mesmo mais natural de comunicar com as pessoas? No final das contas, cara, tudo é sobre isso. Não, tá tranquilo. Tudo é assim, cara, no final das contas é conversa, né? A gente tá conversando. Quando você fala no 1 a 1, você tá olhando no olho, a gente tá trocando essa ideia aqui, a gente cria uma conexão. No final das contas é isso, entendeu? E aí tem essas questões mercadológicas que a gente vai acompanhando. Igual eu tô te falando, hoje o que manda, principalmente quando a gente tá falando de TikTok, de YouTube, é esse conteúdo lo-fi, que é esse conteúdo 1 a 1 de conversa, totalmente fora de... Porque vai limpando, entendeu? Por que eu sinto que o meu negócio deu certo? Primeiro, eu gosto desse assunto. Porque é ruim, é chato, é cansativo. Eu acordei às 7 horas da manhã, já gravei 4 conteúdos, estou aqui. Então, assim, é perrengue, cara. E aí, no meio disso tudo, é empreender também. Aí tem cara que não te paga. Então, é aquela vida. Então, se você, primeiro, se você não estiver falando do que você gosta, do que você tem tesão, você não vai conseguir fazer com a consistência que você precisa. Então, esse acho que é o primeiro passo, entendeu? E outra coisa, quanto mais fácil for o conteúdo, por que está funcionando tão bem? Porque, primeiro, a rede social hoje ela pede que você produza muito, né? Você precisa ter consistência. E se você for fazer um conteúdo onde você tem que ir no estúdio, onde você tem que contratar uma pessoa, você tem que ter luz, você tem que ter vestimenta, você tem que escrever um roteiro, quantos conteúdos você vai conseguir fazer por semana? Se você fizer um conteúdo que você abre a câmera e faz, quanto você vai conseguir fazer? É sobre isso, entendeu? É sobre a capacidade de produzir, de entregar, e quanto mais você é visto, quanto mais... A gente tem que pensar no algoritmo também. Eu tenho 500 mil seguidores, mas nem 10% da minha audiência vê, por exemplo, meus stories. Então você tem que produzir com consistência para que você alcance mais pessoas. Esse conteúdo artificial, qual que é a sua capacidade de produção, entendeu? Ô Gui, deixa eu te perguntar um negócio, cara. E assim, não que você precise ter uma opinião ou uma ideia sobre isso, mas eu vejo que tem um viés muito voltado para esse lado da criação de conteúdo. Mas você consegue imaginar uma segunda opção de que não vá para esse lado hoje no meio comercial? Que, por exemplo, se a gente parar para pensar, nossa vida deve ser um saco para da vida do João Adib, do Adib, por exemplo. O que tem de interessante na minha vida? Mas é isso, cara. Mas deixa eu te falar. No final das contas, não é só a vida, não, cara. Não é isso que você tem que compartilhar com as pessoas. A gente tem essa falsa impressão, e principalmente o Instagram começou dessa forma. E a gente carrega esses estigmas. Antigamente, que era o conteúdo de lifestyle, esse conteúdo morreu. Não tem ninguém mais interessado nisso. Antigamente, lá em 2010, quando o Instagram começou, era isso. Era blogueira que viajava, que ostentava. Aí você via os caras que alugavam carro para fazer isso, para mostrar. Se você vê quem você acompanha hoje, e principalmente quando a gente está falando de negócio, ninguém está interessado nisso mais. Então não é sobre sua vida, não é o que você come, não é onde você foi. O que você resolve para a pessoa, né? É compartilhar o seu dia a dia, não compartilhar a sua vida. E tudo é conteúdo. Às vezes a gente, assim, a grama do vizinho sempre é mais
Não, mas uma negociação de um carro bilionário é absurdo, pô. Dá muita vontade de ver. Cara, mas aí é a realidade dele. Eu vou negociar uma Mas tem malinha ali. o primo pobre lá, que é o cara que fala, entendeu? Que é um cara que também tá ficando rico, entendeu? Então, assim, cara, tem gente para consumir de tudo, né? O que a gente tem que tirar do que ele faz, do que o cara que tá bilionário faz, é o formato que ele usa, é a forma intimista que ele trata, é a câmera ligada ali, o cara falando, mostrando a realidade dele. E aí você pegar e documentar o que você faz no seu dia a dia. Mas aí sempre com a autocrítica fala, pô, isso aqui resolve o problema de alguém? Como que esse conteúdo aqui vai ajudar? Por que fulano vai se interessar por esse conteúdo aqui? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Legal. Entendeu? E assim, dado esse ponto, quais os insights que você tem assim diariamente de que, pô, eu conheço meu público e eu consigo transformar essa situação com uma situação interessante? O que você... A gente vai aprendendo com isso, e assim, é o tempo inteiro exercer isso, sabe? E aí você vai ter a resposta do público. Eu falo isso, parece clichê, mas é muito verdade. Todo dia eu acordo e falo, o que eu posso criar que é interessante para as pessoas? Quando você tem isso de forma legítima, você já tem tudo. E aí você vai testando em cima disso aqui. O que eu estou fazendo realmente é interessante, as pessoas vão se interessar por isso aqui. Eu resolvo o problema. E aí, assim, hoje eu consigo entender qual o problema que eu resolvo das pessoas, entendeu? Então, qual que é o problema que eu resolvo das pessoas hoje? Primeiro, eu apresento lugares novos. Ninguém sabe o que está acontecendo na cidade inteira. Então, se surgir um restaurante novo, eu vou lá e mostro. Opa, o Guilherme está mostrando um lugar novo que eu não conhecia. Vou lá. Pô, resolvi um problema do cara. Outra coisa que eu acho que é muito interessante, eu valido aquilo pro cara, né? Isso envolve até grana, porque a pessoa, hoje as coisas são tão difíceis que ela não quer ir em um restaurante e ter uma decepção. Então, se eu vou lá, se eu já mostrei para ela, às vezes eu falo até preço, ela viu ali a comida, eu falei que tá bom, então agora eu vou. Então, esse conteúdo resolve um problema real da pessoa, entendeu? E assim, chegar num cliente que te contrata ou que começa a entrar em contato contigo, você ir ao espaço, você já começa a ter uma ideia se aquilo ali vai fazer sentido no seu conteúdo para poder recusar ou aceitar aquilo? Hoje é muito mais fácil, principalmente quando a gente está falando de Montes Claros, né? Então hoje eu já conheço basicamente, como eu estou no meio, estou muito antenado, então quando o cara me procura, eu já tenho uma referência do que é o negócio dele. Então é muito mais fácil. Então, e quando eu sinto que não vai fazer sentido, eu já recuso de forma muito educada. Pô, não tem agenda, não vou fazer. Então eu tento evitar isso ao máximo. Não que eu acerte 100% das vezes. E às vezes acontece de eu assim, não conseguir recusar, ou não estar atento a ponto de ver que aquilo é uma roubada. Aí eu vou, tenho a experiência, e aí, cara, já aconteceu de eu falar, pô, cara, aí dou ali, não vai dar para rolar. Às vezes eu pago a conta e vou embora. Né? O que seria uma parceria virou uma experiência ruim, eu não vou mostrar, porque a minha credibilidade está em jogo. Né? O meu grande ativo é o quanto as pessoas acreditam em mim. Né? As pessoas não me veem como o cara que faz propaganda, me veem como um cara que dá dica boa. Então eu tenho que me preocupar. A cada indicação ruim que eu dou, eu estou matando meu negócio. Não é tão simples assim, né? Eu falei isso lá no início, a gente tem que trabalhar, então você tem que ficar o tempo inteiro medindo isso aí. Quanto mais publicidade você faz, pior é. Para o público, quando eu vou de forma orgânica, é muito melhor. De forma espontânea, é muito melhor. Assim, é infinitamente melhor. Eu reconheço que a publicidade em si é um conteúdo que não é tão bom, que é menos bom. Eu tento ao máximo fazer de uma forma que fique bacana, que fique natural e tudo. Mas ainda assim as pessoas reconhecem, e é por isso que hoje eu tento buscar outras alternativas para cada vez menos. Parece até um pouco contraditório, mas para o meu negócio crescer, eu tenho que fazer cada vez menos publicidade, tem que fazer mais boas publicidades, entendeu? E esse tipo de... Porque assim, você começou, né, com a rede e tudo mais, e no final das contas veio a publicidade, logo você foi entrando em outros negócios e tudo mais. Quando a gente tem um negócio, você vai precificar esse negócio, você coloca seus custos e tudo mais, depois de tudo completo, você joga a sua margem que você espera receber, a margem saudável, você vai ter para reinvestir também, tudo e etc. Mas a publicidade, como que você precificou isso no início? Porque eu imagino que no início a gente, né, acho que eu já tive contato com pessoas assim, que tinha esse tipo de serviço, que falava assim, pô, eu não sei como precificar, ou outros tipos de serviços parecidos, a pessoa não tinha ideia, sabe? Assim, não tem uma forma para isso. Existe até uma forma de fazer, mas é muito difícil a gente conseguir fazer, porque tem muitas variáveis aí.
É o que eu falei para você. Primeira questão de mercado, né? A gente sabe, a gente está inserido aqui na comunidade, a gente sabe que às vezes o empresário ele não tem a capacidade de pagar muitas vezes o que é justo. Então tem um ponto aí, né? Outra coisa, sendo muito sincero, é a sua necessidade. Né? Eu tenho hoje, por exemplo, eu tenho um preço X. Né? Se eu estou com a agenda cheia, eu não vou dar um desconto, né? Porque o que mais acontece é isso, entendeu? Mas se nesse mês, então o preço de alguma forma ele está sempre vivo ali, sabe? Igual eu falei, outra coisa é a capacidade de pagamento. Eu acho que isso é justo, né? Não é antiético você fazer isso. É cada negócio, é cada trabalho, você vai precificar da forma que você acha interessante ali e de como você se coloca, né? Igual eu falei para você, eu tive a chance de no início eu não depender do negócio. Eu acho que isso foi um divisor de águas do meu negócio. A pessoa que eu já sofri isso com outros negócios que eu tive. Quando eu falo assim, a melhor forma de um negócio dar certo é você não depender dele, cara. Porque quando você abre um negócio, qualquer que seja, e amanhã você precisa dele para comer, cara, a chance de dar errado é enorme. Porque aí você não tem essas possibilidades. Né? Então eu sempre procurei entregar o máximo que eu podia para o meu cliente e ancorava num preço que eu achava justo. Eu nem me preparei para isso aqui, não entendo como uma palestra, eu tenho até um pouco de aversão disso, porque até preferia estar sentado trocando ideia com vocês. Quero agradecer mesmo, cara, assim, a oportunidade de a gente trocar ideia, de a gente conversar e de alguma forma sentir que a experiência que eu tenho agrega com vocês de alguma forma, agradecer mesmo. E é isso, cara, estou à disposição também, me chamem lá, eu respondo todo mundo lá na rede social, se tiverem dúvida, que eu puder ajudar vocês. E super bacana a gente ter essa troca. Oi? Fala o canal do YouTube aí. Tudo vai para onde guia. Tanto no TikTok como vai para onde guia, no YouTube, no Instagram também. E cara, você vê que tem um fake meu no Kawaii que começou a pegar meus vídeos e replicar. E hoje eu tenho um problema no Kawaii, por exemplo. Até já fui convidado pelo Kawaii para produzir conteúdo. Só que como ele já tem os conteúdos ali, aí entra como se eu fosse fake. Eu não consigo monetizar no Kawaii, então eu não tenho perfil no Kawaii hoje. E esse cara, assim, eu não gosto de me colocar de palestrante, não sou coach. É mais a gente, assim, modo, sabe? A gente fazer essa troca, sentir que a gente de alguma forma agrega no que vocês estão fazendo aí. E basicamente é isso, cara.